Olá, caros alunos do sexto ano, boa tarde. Hoje nós vamos dar início às nossas aulas de revisão para a primeira E. Nós vamos dividir em 3 aulas, tá? E essa primeira aula de revisão, nós vamos tratar os conteúdos da sequência didática 2 e 3. A sequência didática 2 fala da estrutura da Terra e a sequência didática 3 vai falar sobre o solo, tipos de solo, tá certo? E preparação do solo e conservação. Muito bem, então vamos dar início. Bom, inicialmente eu vou falar aí sobre a estrutura interna do planeta Terra, tá? Vou começar falando sobre as camadas externas do nosso planeta, internas, né? Desculpa, do nosso planeta. Então, a primeira camada que eu vou falar é a crosta, que é a camada mais superficial do nosso planeta. Ela é basicamente formada por rochas, tá? E nessa camada aqui onde eu encontro os continentes e os oceanos. E por esse motivo, a crosta ela se divide em duas, né? Basicamente, crosta oceânica e crosta continental, certinho? Muito bem. A próxima camada que nós vamos falar é o manto. O manto é a camada imediatamente abaixo da crosta, tá? É uma camada bem espessa e está sob altas temperaturas. E o manto, ele é formado basicamente por rochas derretidas, que constituem um material que a gente chama de magma, né? Então, o magma, que é formado por rochas derretidas, um material muito quente e pastoso, né, que quando sai do manto, quando chega até a crosta terrestre, muda de nome. Passa a se chamar lava. Certinho, pessoal? Muito bem. E o última camada é o núcleo, que vai estar dividido em núcleo externo e núcleo interno. O núcleo interno, ele é sólido, formado por ferro, e o núcleo externo, ele é líquido, formado por ferro e níquel, tá certo? Então, essa daí é a constituição, né, interna aí do nosso planeta. Muito bom. Externamente, né, o nosso planeta também é dividido em camadas. Podem ser chamadas camadas, ou grandes regiões, ou esferas, ou domínios, tá bom? E são 4. Muito bem. A litosfera, ela é formada pela crosta terrestre e a camada mais externa do manto, tá? Então, a união dessas duas forma aí a litosfera. A atmosfera é a camada de ar que envolve nosso planeta, e a hidrosfera é constituída aí pelo conjunto de toda a água existente no nosso planeta. A biosfera vai reunir domínios da litosfera, da hidrosfera e da atmosfera, porque, por definição, a biosfera é constituída, né, por todas aquelas regiões do planeta em que a vida é possível. Então, é a biosfera, tá, que vai reunir partes da litosfera, da hidrosfera, da atmosfera, ok? É o local onde é possível vida, são os locais onde a vida é possível. Novamente aqui mostrando, né, esses domínios. Então, a litosfera, constituída aí pela superfície terrestre, né, até a primeira parte do manto. A hidrosfera é o conjunto de toda a água. A atmosfera, né, camada de ar que envolve o nosso planeta. E a biosfera, os locais onde é possível ter vida. É possível ter vida na litosfera, na hidrosfera, na atmosfera, né? Então, por isso ela reúne partes de todas as outras camadas. Bom, também faz parte desse assunto aí os tipos de rocha, tá? Então, as rochas magmáticas vai ser o primeiro tipo de rocha que nós vamos falar. Essas rochas aí, elas são formadas a partir do resfriamento do magma, tá certo? Da lava, desculpa, ou
na superfície terrestre ou a partir do resfriamento do magma ainda dentro da crosta terrestre, tá? Então, dos dois modos a gente vai ter aí a formação de rochas magmáticas. Essas rochas também podem ser chamadas de ígneas, tá? E aí eu coloquei alguns exemplos. A gente tem aqui o basalto, que é uma rocha magmática utilizada aí para fazer calçamentos, tá? Então, o basalto ele é formado a partir do resfriamento da lava. A gente tem o granito, que se forma a partir do resfriamento do magma ainda dentro da crosta terrestre, também uma rocha magmática. E a pedra pómez. A pedra pómez, ela se forma pelo resfriamento rápido da lava, né? Geralmente quando ela entra em contato com a água. E aí libera uma série de gases. E por esse motivo, né? Se você observar a pedra pómez, olha, é cheia de furinhos, tá? Que é onde os gases foram sendo liberados. Então, esses aí são exemplos de rochas magmáticas ou ígneas, que se formam a partir do resfriamento da lava na superfície terrestre ou do magma ainda dentro da crosta. Outro tipo de rocha são as rochas sedimentares, tá? As rochas sedimentares, elas vão se formar pela degradação de outras rochas. Então, o que que acontece, né? Grãos de outras rochas, eles se depositam em camadas, ó, e acabam se unindo, geralmente por conta de condições de pressão e temperatura, tá? E aí dão origem a uma nova rocha, são as rochas sedimentares. Esses fragmentos de rochas, né, que se unem para dar origem às rochas sedimentares, eles são formados a partir do intemperismo, que é o processo de degradação das rochas. Esse processo de degradação das rochas, ele acontece devido a alguns fatores, né, atuando sobre as rochas, como a chuva, o vento, a água dos rios, as ondas do mar, as variações de temperatura e a ação de seres vivos como fungos e bactérias, tá? E aí, todos esses fatores podem levar à degradação das rochas, que acabam por dar origem a outras rochas, né, que acabam por originar, então, as rochas sedimentares. É muito comum, quando a gente fala de rochas sedimentares, a gente observar rochas que tem assim, ó, como esse padrão aqui, tá vendo? Em camadas, tá? Essas camadas, ó, elas são formadas por sedimentos que foram depositados nessa rocha aqui em determinada época. Então, você vê que são, ó, tem colorações diferentes, são sedimentos diferentes, muitas vezes, né? E por isso dão esse aspecto de camadas para essas rochas, tá bom? Um exemplo, né, de rocha sedimentar é o calcário. Então, aqui novamente mostrando, né, o processo de formação dessas rochas. Então, a gente tem a chuva, o vento, esses agentes desgastam as rochas, ó, e liberam fragmentos que são carregados para as regiões mais baixas. E aí, lá nas regiões mais baixas, né, eles se depositam em depressões, em mares, por exemplo, né? E aí vão sofrer ali a ação do peso das camadas de cima, da pressão aí, e acabam se transformando nas rochas sedimentares, tá certo? Então esse é o processo de formação dessas rochas. Bom, o terceiro tipo de rocha são as rochas metamórficas. As rochas metamórficas se originam a partir da transformação de outras rochas. Então, que outras rochas? Rochas sedimentares ou rochas magmáticas, por exemplo. Então, no processo de formação de uma rocha metamórfica, pode ocorrer a transformação dos minerais, alguns tipos de minerais se transformam em outros, ou, né, pode ocorrer simplesmente a reorganização desses minerais, e aí dá origem também a uma nova rocha, tá? Essas transformações, geralmente, elas vão ocorrer devido a variações aí, ó, de temperatura e pressão, tá? E geralmente também quando eu tenho a presença nesses ambientes de água, de gás carbônico ou de gás oxigênio, pode influenciar aí na transformação dessas rochas. E eu coloquei aqui dois exemplos, ó. Então a gente tem aqui lá o Morro do Pão de Açúcar, tá? Que é um exemplo, desculpa, que é, tá?
um exemplo de rocha chamada gnais. O gnais, ele tem sua origem no granito. Então, granito, quando submetido a condições de alta temperatura e pressão, dá origem a essa rocha aqui, que é o gnais, tá bom? E eu coloquei aí também o mármore, ó. Coloquei duas esculturas belíssimas em mármore, feitas aí pelo grande Michelangelo, tá? Um artista muito renomado, que esculpiu aí essas estátuas em mármore, tá? O mármore, ele também é uma rocha metamórfica que se origina a partir da transformação do calcário. O calcário submetido a determinadas condições de temperatura e pressão vai dar origem ao mármore, ok? Então, é isso aí, pessoal, rochas metamórficas. Bom, quando nós estudamos rochas, né, nós também falamos dos fósseis. Vocês se lembram por quê? Por que foi que nós falamos dos fósseis, hein? Ai, vamos lá, acertou quem falou que é porque eles se formam nas rochas sedimentares, né? Então, o que acontece? O animal morre, o corpo desse animal começa a ser decomposto pela ação de micro-organismos, fungos e bactérias, tá? E aí, o que vai acontecer? Sobra ali o esqueleto se decompõe mais lentamente. E aí o corpo desse animal vai sendo coberto por sedimentos, enquanto esse esqueleto aí está se decompondo. Como ocorre aí devido, né, às condições do ambiente, vai ocorrer uma decomposição lenta dessas partes mais duras do corpo. Então, o esqueleto do animal acaba sendo substituído por minerais. Então, aquele local onde antes tinha osso, tá, começa a ser substituído por minerais. E aí vai ocorrer a mineralização desses ossos, né? Então, os ossos desaparecem, mas o que ficam ali são rochas com o mesmo formato do osso daquele animal, tá bom, gente? E isso aí, né, é o que nós chamamos de fósseis. Então, tudo isso aí depois é coberto por sedimentos, vai ficar soterrado, né, dá origem a uma rocha, isso aí. E aí, com o passar dos anos, né, pode acontecer desses fósseis serem encontrados, tá? E aí vai se formar uma estrutura semelhante a essa que está sendo mostrada aqui nessa figura, tá, gente? Bom, é muito importante o estudo dos fósseis por vários motivos, tá? Então, olha só, a gente pode, a partir dos fósseis, ter uma ideia de como é a altura daquele animal, a massa corporal, a forma de locomoção, o tipo de alimento que eles usavam, só de observações feitas a partir dos fósseis. A idade de um fóssil permite que eu saiba a idade do terreno. Se eu conseguir fazer a datação daquele fóssil, eu consigo saber a idade do terreno. Por quê? Porque o fóssil e o terreno, né, se formaram juntos, né, naquele período. Através dos fósseis, eu também consigo ter uma ideia da evolução de determinado grupo de animal. Características que apareceram, características que desapareceram, né? A gente consegue observar aí com o estudo dos fósseis. Também permite, tá, que a gente delimite os períodos geológicos. Ah, tal animal existiu até tal período geológico, tá? Então permite que a gente consiga estudar aí os períodos geológicos também. Então, os fósseis são aí muito, muito, muito importantes. Bom, então a partir daqui, né, formação do solo, nós já estamos entrando na próxima sequência didática, na sequência didática número 3, tá? E aí a gente vai falar de como o solo se forma. Então, olha só, gente, o solo ele pode se formar a partir da degradação da rocha-mãe. Então, uma rocha que é exposta aos fatores do intemperismo, aos fatores que degradam aquela rocha, que são, como nós falamos anteriormente, variações de temperatura, a chuva, o vento, o gelo, se existir naquele local, o choque com as ondas dos rios, com as ondas do mar, tá? Tudo isso aí vai servir como uma forma de degradar essa rocha-mãe, de fazer com que ela se fragmente.
E esses pequenos fragmentos que ficam por aqui, ó, eles vão dar origem às primeiras partículas de solo nesse local, tá? E o que acontece? Se algum animal ou algum vegetal ali começa a colonizar aquela região, né, dessa rocha aqui que está começando a se degradar e morre, então vai sofrer a ação de agentes decompositores. E aí eu passo a ter naquele local não só a rocha e partículas minerais, mas eu passo a ter também matéria orgânica, né, que é muito importante para a constituição do solo, tá, gente? E aí quando eu tenho essa matéria orgânica, tá, isso aí vai servir para que outros seres vivos sejam atraídos por ali, para lá, principalmente, né, vegetais, tá bom? E aí, o que acontece? Eu começo a ter plantas maiores, ó, a colonizar aquele local. E aí, eu tenho matéria orgânica naquele local. Quando essas plantas morrem, eu vou começar a ter mais matéria orgânica. E ainda vai estar sofrendo ação da chuva, do vento, de variação de temperatura. Então, essa rocha, ela continua sendo degradada, tá? Isso faz aumentar a espessura da camada de solo que tem ali. Até que eu tenha uma espessura tão grande que eu posso ter plantas de grande porte. Então, no início, né, começou tudo com a rocha-mãe que foi sendo degradada, misturada aí com matéria orgânica para formar o solo. Então, se vocês observarem, né, no início eu tenho uma pequena camada, ó, e essa camada ela vai aumentando a espessura dela com o passar dos anos, né? Então, com o passar de milhares de anos, eu vou ter uma espessa camada de solo sobre aquela superfície, tá certo? Muito bem, então é assim que acontece. Vamos ver aqui, olha lá, a próxima ilustração diz a mesma coisa que a primeira, tá? Então, nós temos uma rocha nua, uma rocha que está desprotegida, e essa rocha, ela sofre a ação de fatores físicos, variação de temperatura, ação do gelo se houver, ação dos ventos, tá? De fatores químicos, como a água, por exemplo. E de fatores biológicos, né? Porque, olha aqui, ó, líquens e fungos podem se desenvolver ali sobre aquela rocha. E esses seres vivos, eles lançam no ambiente substâncias que vão auxiliar na degradação dessa rocha. Então, essa rocha vai cada vez mais ser degradada ali. E aí, conforme esses seres vivos vão morrendo, eles vão sofrendo a ação de seres decompositores e que vão lançando matéria orgânica, ó, nesse solo. Então, da mesma forma, eu começo com uma camada, ó, bem fininha, ela vai se tornando cada vez mais espessa até que eu tenha a capacidade de, deixa eu diminuir aqui para vocês verem, de ter ali, ó, árvores de grande porte, tá bom? Então, opa, peraí, não era tão grande, pronto. Então, é assim que funciona, tá? A formação do solo. Muito bem. E aí nós temos os componentes do solo, né? Quais são eles? O solo é formado por uma parte mineral, tá? Que vem da degradação das rochas, da rocha-mãe lá, que deu origem àquele solo, tá bom? E aqui, a minha câmera está na frente de novo, mas é uma parte orgânica, né? Que vai ser formada pela decomposição de matéria orgânica naquele solo, né? Por esse gráfico, a gente consegue observar que o solo tem também uma porcentagem de água e de ar. Mas os principais componentes são uma parte mineral e uma parte orgânica. Tipos de solo. Nós comentamos em aula sobre 3 tipos de solo, né? Nós falamos do solo arenoso, que é aquele que é rico em areia, então tem uma maior porcentagem de areia. Esses solos são solos muito permeáveis, a água entra com facilidade. E, por um lado é bom, a água penetra muito bem, mas por outro lado, conforme a água vai penetrando, né, acontece dela carregar com ela os nutrientes. Então, esse solo arenoso é um solo que acaba ficando pobre em nutrientes, tá? Então, para ser utilizado para plantação, ele precisa de muita correção, tá? Porque ele é um solo pobre. O outro tipo de solo que está aqui, esse mais avermelhadinho aqui, é o solo argiloso, tá? Ele vai ter até mais ou menos cerca de 60% de argila.
é um solo que é menos permeável do que o arenoso, mas ele ainda assim tem uma grande, né, vantagem de reter nutrientes, tá? Porque como ele é menos permeável, os nutrientes ficam presos ali. E por conta disso, esse solo é um solo mais fértil do que o solo arenoso, tá bom? E por último, lá em cima, a gente tem aqui esse bem escuro, ó, que é chamado de solo umífero. O solo umífero ele é rico em matéria orgânica, o que é muito bom, porque quanto mais matéria orgânica, né, mais nutrientes ele tem. Então é um solo muito rico, tá? É um solo fértil e ele é escuro e úmido devido, né, à concentração aí de matéria orgânica. Geralmente é um solo que, por ter essas características, ele permite também uma boa circulação de ar. Então é um solo muito bom para a plantação, o solo umífero. Bom, nós comentamos também sobre a preparação do solo nessa aula aí, né? Então eu falei para vocês que a preparação do solo nada mais é do que procedimentos que são realizados para garantir que aquele solo seja produtivo. E aí a gente falou da aração do solo, né? Que nada mais é do que você pegar um solo que estava muito compacto e revolver, misturar esse solo aí para que ele fique mais fofinho, né, para receber aí as sementes das plantas. É uma técnica usada há muito tempo, né, mas que não é uma técnica ideal para todos os locais. Então, por exemplo, locais de clima tropical, em que a gente tem uma grande exposição ao sol, tá? Quando a gente faz a aração, a gente corre o risco de deixar esse solo exposto e aí aumentar as chances de ter erosão nesse solo. Então é por isso que em algumas regiões, tá, de países tropicais está sendo feito a técnica de plantio direto, tá? Que é o que? Você mexe ali naquele local onde você vai jogar a semente e joga a semente ali, planta diretamente no solo, sem fazer a aração, tá? A vantagem disso é que você não deixa o solo exposto, então você evita o risco de erosão, tá bom? Bom, outros fatores às vezes vão precisar ser corrigidos. Por exemplo, regiões em que a chuva não é suficiente para fornecer a água de que aquela plantação precisa, nós vamos ter que fazer o processo de irrigação, né? Então, durante a irrigação, a gente vai fornecer água para. Então, aí na irrigação, nós vamos fornecer água para o solo. Da mesma forma, quando o local ele é um local em que a gente tem uma grande quantidade de água no solo, a gente precisa retirar um pouco dessa água. E aí nós vamos realizar o processo chamado de drenagem, tá bom? Muito bem, pessoal. Pode ser necessário também fornecer nutrientes para o solo, né? Às vezes aquele solo ele não está com a quantidade de nutrientes adequada para que a agricultura seja desenvolvida. Então, aí nós vamos precisar fazer a adubação. E a adubação pode ser orgânica, né, com matéria orgânica ou com humus de minhoca, por exemplo. Ou pode ser uma adubação mineral, em que eu vou utilizar fertilizantes que são sintéticos, tá? Então, aí tudo vai depender das minhas necessidades nesse terreno. Então, ninguém melhor do que um engenheiro agrônomo, tá? Para auxiliar aí a gente nessa hora, tá bom? Bom, problemas na conservação do solo. A gente falou também na nossa aula lá que erosão, queimada, desmatamento, defensivos agrícolas, né, estão relacionados aí, são problemas relacionados ao manejo inadequado do solo, tá certo? Eu não vou conseguir falar de todos aqui hoje, mas eu vou falar de alguns, tá? Principalmente do processo de erosão, tá bom? Isso é um problema sério, por quê, gente? Porque, como eu falei para vocês, o solo para se formar leva aí milhares de anos para se formar, né? E se a gente degrada o solo,
o que vai acontecer? Pode chegar um momento em que a gente não tenha solo suficiente para produzir os alimentos de que precisamos. Então, isso pode trazer problemas para gerações futuras, tá? Então, por isso, nós precisamos conservar o solo. Erosão. Então, o principal problema relacionado ao solo é a erosão. Tá? O que vem a ser erosão? É o transporte das partículas de solo de um lugar para outro. Então, se, por exemplo, eu tinha um solo aqui, onde está essa imagem, e agora eu não tenho mais, então aqui, né, as partículas de solo que estavam aqui foram levadas para outro lugar. Então, esse local sofreu um problema de erosão. Tá? Vários fatores podem levar à erosão. Os principais são a exposição do solo à chuva, ao calor do sol, ao vento. Né? Quando a gente expõe o solo, ele vai sofrer erosão. Né? Os solos, eles precisam estar cobertos por uma cobertura vegetal, porque essa cobertura vegetal protege o solo da erosão. O que acontece? Quando chove ou quando venta, tá? As plantas vão estar recebendo um impacto direto das gotas d'água da chuva ou do vento em si. Né? Então, como elas recebem o primeiro impacto, quando chega no solo, já vem de uma maneira mais fraca. Né? Então, vai estar protegendo o solo desse impacto, tá bom? Outra coisa que as plantas fazem que é muito importante é que as raízes das plantas elas formam uma espécie de rede que acaba por proteger, por segurar o solo. Então, quando vem aquela chuva, né, aquela enxurrada, se as partículas de solo estiverem presas nas raízes das plantas, elas não vão ser levadas por essa enxurrada. Então, né, é assim que as raízes protegem, tá? Seguram as partículas de solo. E isso é muito importante, tá, gente? Por quê? Porque fatores que aceleram aí, vamos ver os fatores que aceleram a erosão do solo. Então, por exemplo, olha, na agricultura, as plantas que a gente cultiva aí na agricultura, geralmente elas têm menos folhas do que as plantas nos ambientes naturais e raízes mais curtas, muitas vezes, além de terem que ser plantadas a uma determinada distância uma das outras. Então, tudo isso aí faz com que o solo acabe ficando mais exposto no local onde é feita a agricultura do que numa vegetação original, tá bom? A criação de gado também é um fator que acelera aí o processo de erosão, devido ao pisoteio do gado no solo, né, que deixa aquele solo mais compactado, acaba às vezes matando algumas plantas cujas raízes seguram, né, as partículas de solo, tá? Então, a criação de gado também é um problema. A retirada da mata ciliar, que é aquela mata que fica próxima à beirada dos rios, né? Então, essa mata aí ela tem uma importância muito grande, porque quando vem a água da chuva, que tem o escoamento superficial, então a água da chuva vai sendo levada, por exemplo, para dentro do rio. Se eu tenho mata ciliar, as partículas de solo elas ficam retidas, em sua maioria, nessa mata que está ali próxima ao rio. Mas se eu não tenho essa mata, as partículas de solo caem todas dentro do rio. E aí, com o tempo, eu vou diminuindo o fluxo de água que aquele rio pode transportar. Por quê? Porque eu vou fazendo com que o fundo do rio fique cada vez mais raso. Então, diminua a vazão de água do rio. Tá? Isso é o que a gente chama de assoreamento. Tá bom? Um outro problema muito importante aí, principalmente próximo às cidades, tá? É a retirada da cobertura vegetal das encostas dos morros. Quando a gente retira a cobertura vegetal das encostas dos morros, como aconteceu aqui, ó, pessoal, o que vai acontecer? Quando a água da chuva vem escoando, a gente não tem raízes de plantas suficientes para segurar toda essa terra. Então, o que vai acontecer? Esse solo ele vai ser levado pela enxurrada. E aí onde a gente tem um deslizamento de terras. Tá? E se for próximo a uma cidade, por exemplo, se tiver residências, né, é um problema muito grave, gente. Pode
colocar em risco a vida das pessoas, tá? Então, é isso aí. Muito bem, pessoal. Então, com esse slide aqui, então a gente termina essa revisão da sequência didática 2 e 3. Eu espero ter sanado algumas dúvidas que possam ter ficado, tá? Caso vocês ainda tenham dúvidas, gente, por favor, coloca lá no chat, coloca lá no fórum de dúvidas que a gente vai responder para vocês, tá bom? No mais, é isso aí. Até a próxima, tá? Tudo de bom para vocês.